estado. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, seja bem-vindo. Meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. No mundo da Judéia e da Galileia, que era dominado pelos romanos e herotianos, em que Jesus viveu, remonta a 63 a.C., quando os romanos anexaram a área e ampliaram a república. Anteriormente, a região era um reino sob o controle direto da dinastia Hasmoneia. Mas após o fim da terceira guerra midiátrica, em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou a área e subjugou Jerusalém. Depois de iniciado e ter deixado e entrado em Jerusalém e ocupado a cidade, Pompeu cercou o complexo do templo para derrotar aqueles que estavam dentro. Rompeu a parede norte, derrotou os judeus que continuavam a resistir e em seguida derrubou as muralhas de Jerusalém para evitar futuras rebeliões. Após a derrota dos Hasmoneus, os romanos diminuíram o tamanho do território hasmoneu ao devolver o controle de várias cidades conquistadas por seus habitantes. A maioria dessas áreas liberadas são as que ficou conhecido como Decápolis, e muitas de suas moedas mostram a instituição de uma nova era, uma vez que Pompeu lhes deu relativa independência. Uma vez que Herodes o Grande foi apelidado de Rei dos Judeus pelo Senado Romano em 40 a.C., e praticamente assumiu o poder com a conquista de Jerusalém em 37 a.C. Seu reino começou a expandir as terras sob seu controle num estado praticamente cliente de Roma. O Império Romano começou oficialmente em 27 a.C., quando Otaviano foi feito príncipe ou primeiro cidadão pelo Senado e recebeu o poder do Império. E o título de Augustus, ou venerado, foi concedido a ele. Isso ocorreu depois de que Otaviano vingou o assassinato de Júlio César em 49 a.C. Então, subderrotando sequencialmente os outros dois membros do segundo triunvirato, Marco Séptimo e Marco Antônio, em 31 a.C. Embora Júlio César tenha tido um curto período como ditador, ou seja, do ano 49 a 44 a.C., essa posição era diferente do papel posterior do imperador. E seu exercício de poder de oposição dentro do Senado acabou levando ao seu assassinato. Descobrindo que o testemunho de Júlio César havia nomeado Otaviano, ou seja, o Augusto, como herdeiro, ele também adotou o nome de família Caesar, após o fim da dinastia Júlio-Claudiana, e o ano dos 4 imperadores, que se tornou um título indicando o cargo de imperador em 69 depois de Cristo. Augusto se ofereceu para devolver o poder ao Senado em 27 a.C., mas recusou e habilmente, Augusto nunca assumiu títulos como, por exemplo, rei ou ditador. Até rendeu a sua própria posição como cônsul em 23 a.C. No entanto, o Senado então concedeu-lhe o poder de um tributo e um censor, permitindo-lhe controlar efetivamente o Senado e as leis e promulgar censos. Augusto também tinha o poder de comandar as forças militares em Roma, de impor a sua vontade aos governadores das províncias e de controlar diretamente as províncias imperiais recém-reclassificadas. A extensão do seu poder nunca havia sido igualada na República Romana e, no entanto, ele era tão confiável e amado em sua eficácia como governante que foi insuperada pelos imperadores posteriores. Embora legalmente a República Romana ainda existisse durante o seu reinado, na prática era ele agora o império, já que Augusto tinha essencialmente poder completo e o amor do povo, Augusto então estabeleceu um império
espetacular. Como Augusto havia eliminado facções rivais e consolidado o poder, Roma entrou em um tempo de paz, né, interno, chamado Pax Romana, ou Paz Romana. Durante o período dos evangelhos, a vida era relativamente pacífica. Embora houvessem guerras na fronteira, dois dos períodos mais violentos dentro do Império, durante a Pax Romana, foram rebeliões na província da Judéia após o tempo de Jesus, em 63 a 73 depois de Cristo e 132 a 136 depois de Cristo. Refletindo um tempo de paz, o número de legiões romanas, ele foi reduzido de 50 para 28 legiões, o que exigiu o assentamento caro de dezenas de milhares de veteranos militares em colônias ao redor do Império. Isso colocou ex-soldados romanos em todas as províncias e romanizou de uma vez muitas áreas. A guarda pretoriana, ela foi mantida em Roma para manter a ordem e garantir que não fossem feitas rebeliões contra o imperador. Embora que a guarda pretoriana, ela depois se tornou uma instituição muito perigosa para o imperador. Desde que Augusto controlava as finanças e pagava as legiões, elas eram leais a ele. Augusto também possuía pessoalmente a província do Egito. E era o maior, praticamente o Egito naquela época era o maior produtor de grãos da sua época, ok? E ele conseguiu distribuir alimentos às massas e ganhar sua gratidão e o seu favor. Augusto também promulgou muitos projetos de construção significativos em Roma. Foi registrado que Augusto disse que encontrou Roma como uma cidade de tijolos e deixou como uma cidade de mármore. Evangelhos, durante o reinado de Augusto, um brilhante general chamado Tibério também ganhou destaque em 39 a.C. e se tornou o enteado de Augusto. No entanto, Augusto já tinha um filho, Agripa, e um sobrinho e genro, Marcellus, que deveriam ser seus herdeiros. Tibério recebeu certos privilégios, mas seu sucesso pessoal na política e a exploração, né, especialmente várias vitórias militares, lhe renderam o respeito de muitos no Império. Em 23 a.C., Marcellus morreu em 12 a.C. Agripa morreu em 9 a.C. e seu irmão Druso morreu, deixando Tibério como claro candidato e herdeiro de Augusto. É nessa época que ocorrem os primeiros eventos nos evangelhos: o anjo que apareceu a Zacarias, a gravidez de Zacarias, Elizabeth, o período do noivado de José e Maria, conforme o evangelho escreve São Lucas, capítulo 1, versos 5 ao 38, e conforme escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Enquanto isso, Herodes, o Grande, que viveu em 40 a.C., foi um rei cliente de Roma, governando o reino de Judéia, enquanto Augusto, em 27 a.C. a 14 a.C., estava então no auge do seu poder e Tibério estava emergindo para eventualmente suceder Augusto. Combinados com uma narrativa histórica, os 4 evangelhos cobriram o período do governo herodiano e romano na Judéia e na Galileia, começando com o anúncio de Zacarias e terminando com a ascensão de Jesus. Talvez um período de ascensão de Jesus, talvez um período em torno de apenas 4 décadas em que foi a história drasticamente afetada, conforme Mateus capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, verso 1, e Lucas capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 1, e tantas outras passagens como Lucas capítulo 23, versículo 44.
Durante o reinado de Herodes o Grande e posteriormente de seus filhos e prefeitos romanos, a Judéia foi um reino sujeito a Roma, incluindo Augusto e Tibério, os dois primeiros imperadores do novo Império Romano e entre as mais poderosas forças políticas e líderes da antiguidade. As terras desses reis, tetrarcas e prefeitos compreendiam as áreas da Judéia, Samaria, Galiléia e tantas outras partes, né? E que abrange também uma grande parte do que hoje nós conhecemos como Israel moderno, os territórios palestinos, o norte da Jordânia e o sudoeste da Síria. Foi neste tempo, neste mundo, que Jesus nasceu. E nós vamos compartilhar com vocês as evidências de Jesus Cristo e as provas de que realmente ele existiu. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Ok.